E nós mulheres estamos sempre sobrecarregadas com muitas demandas, muitas coisas, muitas pessoas para cuidar, muitas situações, e a gente acaba não vendo isso, não percebendo as coisas, porque segue exatamente nesse piloto automático, né? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para Daniela Pires. Gente, eu ainda não tinha ouvido falar em alguém que trabalhasse com compaixão. E que bom que ela aceitou vir aqui falar sobre o trabalho dela. Além de psicóloga, ela faz um trabalho lindo, ama estudar, mas eu vou deixar que ela conte sobre todas essas formações, porque não tem nem como eu me lembrar de tanta coisa que ela já estudou. Então, Dani, bem-vinda, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Carol, pelo convite. E espero que seja um papo muito legal e que agregue muito para quem está assistindo a gente aqui. Sim. Eu gostaria que você, como é premissa, né, e de praxe aqui no Consultório Aberto, falar um pouco da sua formação mesmo, né, do porquê da psicologia. Já tinham psicólogos na família ou não? Como é que foi a psicologia na sua vida e a sua trajetória de estudos de especializações até aqui? Uhum. Bom, psicologia foi minha segunda graduação. Eu primeiro fiz jornalismo e trabalhei na área, trabalhei em muitos veículos de comunicação aqui em Brasília. E a minha virada do jornalismo para psicologia veio de um lugar assim de não estar conseguindo atingir o que eu acreditava que era o potencial e o que eu podia fazer como jornalista. Porque eu gostava muito de ouvir as histórias das pessoas, de conversar com as pessoas. E acabou que o trabalho que eu fui conduzindo aqui em Brasília como jornalista me distanciou muito disso, das pessoas, que era para mim o que me movia enquanto jornalista, repórter. Então, aconteceram algumas coisas também comigo enquanto eu estava trabalhando como jornalista, e essas vivências que eu tive me fizeram abrir os olhos para outras coisas, e eu decidi estudar sobre o que tinha acontecido comigo e sobre o que eu tinha percebido assim, no mundo e no que estava acontecendo. E aí, a partir daí, eu comecei essa busca de estudar sobre psicologia, sobre desenvolvimento pessoal, sobre mindfulness, autocompaixão. Então, antes de eu me tornar psicóloga, professora, eu fui aluna, eu fui praticante. Então, foi um caminho que me transformou como pessoa, como profissional, como mulher, e a partir disso, eu fui então me aprofundando nesses estudos, nessa busca. Eu comecei a faculdade de psicologia e, ao mesmo tempo, eu comecei a praticar mindfulness, autocompaixão, em grupos de prática de mindfulness e autocompaixão, né? E aquele caminho, aquelas coisas que eu li, aquilo tudo que eu via foi fazendo tanto sentido assim para mim, que eu falei assim, nossa, é isso que eu quero da minha vida a partir de agora. E então eu fui me aprofundando nesses estudos, eu fiz alguns retiros de silêncio, eu fiz um retiro que eu fiquei 10 dias em silêncio, e foi assim muito transformador realmente para mim aquela experiência.
E fiz todos esses cursos que hoje eu sou professora como aluna, o Mindful Self-Compassion, e a partir dali aquilo foi me abrindo assim, uma visão de mundo muito diferente. E à medida que eu estudava, que eu praticava comigo, eu via que aquilo realmente funcionava, que dava certo. Então, eu fui me aprofundando nos estudos, tanto da psicologia, quanto do mindfulness e autocompaixão, e foi um processo, assim, bem longo, de muitos anos, até que eu fiz a formação como professora, primeiro do Mindful Self-Compassion. Hoje eu sou professora treinada nesse método. Eu fiz a formação diretamente com um dos criadores do método, que é o Christopher Germer, e em seguida eu fiz a formação de autocompaixão feroz, numa turma de professores internacionais. Então tinha gente da China, da Alemanha, de muitos países diferentes, e eu fui a primeira da América Latina nessa turma, né? E foi assim espetacular e transformador para mim. Então, hoje eu digo que eu sou psicóloga, professora, porque primeiro funcionou para mim e hoje eu levo para as pessoas o que deu certo para mim e que eu realmente sei que funciona. E como é que você une todas essas formações, esse mosaico de terapias, né, diferentes umas das outras, e como é que a profissional hoje, como é que tudo isso, né, moldou a profissional de hoje, na aplicabilidade, na prática, como é que você tem um método próprio, não se usa esse nome, como é que é? O que é que você desenvolve? Vê alguém ali, essa eu acredito que vou... Ainda tem a música terapia que você não falou, com essa eu vou fazer música, com essa eu vou fazer, como é que funciona? Eu acho que tudo isso compõe a vida. Então, para mim, tem até essa outra questão, sou formada em música lá na escola de música, eu fiz canto popular, e tem a questão do jornalismo, da música, da psicologia, do mindfulness, da autocompaixão. Então, eu acho que tudo isso agrega para mim e me aproxima das pessoas. Porque, por exemplo, quando eu estou com uma paciente e ela me relata alguma coisa muito sofrida, alguma coisa muito difícil, e às vezes eu me lembro, por exemplo, de uma letra de uma música, e aí eu trago aquilo para a sessão, e aquilo pode provocar uma reflexão entre nós duas. Ela pode, quem sabe, ouvir aquela música num outro momento durante a semana e falar assim, nossa, realmente isso aqui me fez pensar e ver as coisas de uma outra perspectiva. E eu acho que quanto mais a gente vai estudando coisas diferentes, sobre temas aparentemente diferentes, mas a gente vai vendo que tudo está conectado à vida. Há formas de você enxergar a vida, de você encarar determinados problemas de um jeito diferente, mas para mim tá tudo tão conectado, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você fez tanta coisa. Mas para mim isso é a vida, são as múltiplas camadas, as múltiplas habilidades, as múltiplas questões que envolvem a vida e que envolvem o ser humano. Nós, seres humanos, somos tão complexos, então eu acredito que estudar apenas uma coisa não abarca a complexidade do ser humano. Mas a aplicação, o tipo de terapia que você usa, como é que funciona essa questão da autocompaixão? Ela é uma terapia? Ela é um processo? Ou dentro da TCC você usa autocompaixão? Como é que, na prática, esse seu diferencial é aplicado? Dentro da autocompaixão feroz e terna, eu sou professora desses dois programas. Um é o Mindful Self-Compassion, que é o MSC, e o outro é o Fierce Self-Compassion, que é o FSC. Eles dois são programas que a gente fala que são standard. Então, eles são padronizados e qualquer professor no mundo que aplicar esses programas, ele aplica exatamente da mesma forma. Legal. Então, são programas de 8, 9 semanas. 9 semanas porque uma delas incluiria um retiro.
E cada semana a gente trabalha um tema. A gente trabalha com mindfulness, com bondade, com relacionamentos, com cuidado consigo mesmo, autoapreciação e muitos outros tópicos. E no da autocompaixão feroz, a gente trabalha com emoções como a raiva, como a gente se defender, como a gente encontrar motivação para fazer nossas coisas, como a gente pode se prover do que a gente necessita. Então, é um programa bem estruturadinho, que tem as práticas, os exercícios, e que, a partir dessa formação que eu tive como professora, eu aplico esses programas tanto como curso fechado, como na minha prática clínica. Então, eu digo que eu tenho uma prática clínica baseada em mindfulness e autocompaixão, com um toque de arte e com muita ciência e embasamento científico. Muito bom, gostei. E em que momento você percebeu que o mindfulness e a autocompaixão seriam uma coleção que fariam parte ali da sua vida e que momento que eles tomaram o seu coração? Eu sou praticante já há uns 12, 13 anos, já tem bastante tempo. Eu comecei primeiro por mim, porque eu senti essa necessidade. Na época eu ainda trabalhava como jornalista, e as vivências que eu tive assim, no trabalho, no ambiente do jornalismo, me fizeram buscar meios de lidar com o sofrimento. Então, quando eu comecei a estudar como eu poderia lidar melhor com o meu sofrimento, eu cheguei nas práticas primeiro de mindfulness. Então, eu comecei a fazer as práticas formais de meditação e, além disso, a olhar para o mundo de uma outra forma. Porque a gente fala que mindfulness não são só essas práticas no tapetinho, né? Mindfulness é você enxergar a realidade como ela é, enxergar a realidade como ela se apresenta. E, a partir disso, a gente agir para mudar. Então, foi uma busca minha de enxergar a minha realidade como ela era e encontrar formas de mudar, de encontrar novos caminhos. E aí, nesse caminho, eu encontrei também a autocompaixão, que é uma forma da gente se tratar com bondade, com autocuidado, que é como se a gente pensasse assim, como que eu vou tratar uma pessoa querida que está em sofrimento? Então, é isso que a gente pensa na autocompaixão. A gente sai um pouco do nosso lugar e olha as coisas com uma perspectiva maior, assim. Então, foi uma coisa que eu realmente desenvolvi que fez muita diferença na minha vida, de olhar a realidade dessa forma, olhar a realidade de uma forma mais distante e encontrar melhores formas de lidar com os meus sentimentos, as minhas emoções, o que surgia, porque as coisas não vão parar de acontecer, o sofrimento não vai parar de existir, então a gente tem que encontrar formas de lidar melhor com isso. Sim. Né? Maravilha. Muita gente acha que mindfulness é meditar, ficar zen. O que realmente é o mindfulness? Essa é realmente a grande confusão do mindfulness. Mindfulness e atenção plena são sinônimos, e não é sinônimo de ser zen, de não pensar em nada, de controlar pensamentos. Isso é um grande mito do mindfulness, da atenção plena. Mindfulness, como eu falei, é enxergar a realidade como ela se apresenta. É você dar esse sentido de perspectiva e você poder enxergar, nossa, é isso que está acontecendo comigo. Então, como que eu posso mudar a minha realidade a partir dessa percepção um pouco mais distanciada e com perspectiva das coisas? Não quer dizer que você vai controlar os seus pensamentos. Não quer dizer que você vai parar de pensar. Não quer dizer que você vai parar de ter emoções como raiva, medo, ciúmes, ou qualquer uma dessas emoções que a gente considera como as mais difíceis. Você encontrar uma forma de observar aquilo e ter um espaço, um distanciamento para poder escolher como agir. Então, mindfulness dá esse espaço, esse distanciamento
E isso não quer dizer que você vai ser zen, como a sociedade acha, né? Que você vai para o templo e vai virar um monge budista que fica o dia inteiro meditando. Não, isso é uma coisa que você aplica na sua própria vida. Então, é um jeito de você enxergar a realidade de uma forma diferente e escolher caminhos mais saudáveis, mais éticos, para você lidar com as coisas. E por que ele é tão importante para mulheres esgotadas, sobrecarregadas, hiperexigentes? Uhum. Eu acredito que mindfulness é algo revolucionário para as mulheres, porque nós mulheres, primeiro temos aquele mito de sermos multitarefas, de que a gente faz tudo, dá conta de tudo, e por conta disso a gente acaba se deixando em último lugar. Então, você ter esse olhar para a realidade, de que eu posso enxergar o que está acontecendo comigo, enxergar o que está acontecendo na minha vida, sair do piloto automático e poder falar assim, nossa, eu estou observando aqui que eu estou num relacionamento abusivo. Eu estou observando aqui que eu estou num trabalho que está sendo abusivo comigo. Eu estou aqui com amigos, mas eles são tóxicos comigo. Então, a partir dessa percepção, você pode demorar a encontrar outras formas de agir, mas essa tomada de consciência que Mindfulness nos traz já é um primeiro passo enorme e muito importante. E nós mulheres estamos sempre sobrecarregadas com muitas demandas, muitas coisas, muitas pessoas para cuidar, muitas situações, e a gente acaba não vendo isso, não percebendo as coisas, porque segue exatamente nesse piloto automático, né? O tempo inteiro ali e não sente, né? Isso. Muitas vezes não sente, muitas vezes não se percebe, Isso. não percebe nem quando está doente. Exatamente. Porque essa percepção, essa consciência da realidade pode ser a consciência de nossa, eu estou sentindo uma dor aqui. O que essa dor tem para me dizer? Ou então, algum pensamento assim, sempre que eu vou naquele lugar, eu me sinto estranha. Sempre que eu estou com aquelas pessoas, eu me sinto mal. Por que será isso? Então, o Mindfulness tem esse espaço de reflexão mesmo, né? E é isso que eu tento trabalhar muito no consultório com as pacientes. O Mindfulness dessa forma, como um lugar de reflexão, de atenção, de tomada de consciência da própria vida, do próprio corpo, dos próprios sentimentos, das próprias emoções. E isso é muito importante e é a base do trabalho que a gente faz na clínica, né? Que eu faço na clínica. Certo. O que as pessoas normalmente fazem de errado quando tentam ser mais calmas? Eu acho que a primeira coisa é tentar não pensar. Não pensar, controlar os pensamentos. A gente fala que nós temos uma mente de macaco, que é aquela mente que fica pulando para lá e para cá. Tá olhando para cá, mas aí o telefone tocou, e aí tem alguma coisa ali que chama atenção, e aí vai. Então, como que a gente pode controlar essa mente de macaco? A gente não vai controlar. A gente vai encontrar formas de entender. A minha mente funciona dessa forma. A minha mente é feita para pensar. Então, como que eu vou lidar com a minha mente sabendo que ela é desse jeito? Eu não vou conseguir controlar, eu não vou conseguir parar de pensar, porque a mente funciona dessa forma, ela foi feita para isso. Então, a gente vai encontrar formas de criar esse espaço de tomada de consciência. Por exemplo, a sessão de terapia. Você separa 50 minutos do seu dia para parar e pensar na sua vida. Isso já é uma prática de mindfulness. Você está ali conversando, pensando e refletindo sobre o que aconteceu com você. Mas eu acredito que nesse caso aqui, é aquela pessoa que fica tentando sozinha falar, não, hoje eu vou ser mais calma. Vou te dar um exemplo. Uhum. Eu estava no Uber hoje, e aí eu recebi uma mensagem que me incomodou, e foi algo que eu falei, eu vou
responder, eu vou me colocar. Só que toda vez que eu tento parecer que eu tô calma, eu falo tudo que eu quero. Mas ainda assim, quando eu termino, eu falo, ninguém vai achar, vão achar que eu ainda tô com raiva ou que eu falei isso. Porque, olha, eu não trabalho dessa forma, para mim não funciona desse jeito, mas eu posso te arrumar alguém. Só tô te explicando isso porque realmente não funciona assim. Não é real, depois de tantas coisas, tal, tá? Gostaria que você entendesse. Então, me deixa saber especificamente o que você quer daqui para frente, para saber se a gente continua ou não. Aí eu terminei e falei, ninguém vai pensar que eu tô calma. Então, o que fazer? Eu acho que aí já entra numa outra questão, que é a forma como a mulher é vista na sociedade. Porque a mulher tem que ser calma, a mulher tem que responder de uma forma fofa e gentil. Quando nós somos assertivas e falamos o que a gente precisa falar, quando a gente sente raiva, quando a gente sente frustração e a gente expressa esses sentimentos, as pessoas falam, nossa, como é que uma mulher pode se comportar dessa forma? Ah, ela foi tão grosseira, sendo que na verdade você estava expressando a emoção que você sentiu. Você estava sendo assertiva, falando o que você precisava falar naquele momento. Então, isso também é válido. Isso é autocompaixão feroz. É você expressar as suas emoções, a raiva, a frustração, da forma que é saudável para você, porque você se torna a sua maior defensora. Sim. Então, isso também é importante ser validado. Nós, mulheres, não precisamos ser calmas o tempo todo. Nós podemos expressar nossa raiva, nós podemos expressar a nossa frustração, embora toda a sociedade e os papéis que se esperam de uma mulher sejam o de ser uma mulher calma, fofa e gentil. Eu falo, eu não sou Hello Kitty. Isso. Eu não vou ser. E toda vez que eu me forço, né? Não, vamos, né? Plena, fofa. Mentira! Exato. Não sustenta, porque isso não quer dizer que eu seja amorosa. Eu amo pessoas, eu ouço com presença, eu amo profundamente, mas esse é o meu jeito. Em contrapartida, no Uber de volta que eu peguei, eu entrei, sentei, aí ele estava fazendo um caminho, e tem um caminho mais perto. Eu falei assim, você pode virar por aqui. Ele falou, você prefere que vá por aqui? Eu falei, não, só estou te falando que... Você prefere que vá por aqui? Eu falei, só estou te dizendo que pode. Ele falou, tem duas possibilidades, você prefere que vá? Aí eu, sim, prefiro. Aí ele entrou no caminho errado e subiu. Eu falei, mas não é para cá, era para cá. Aí ele não falou mais comigo. Aí ele desceu, fez o caminho. Eu sempre pergunto qual é a preferência do cliente, porque eu prefiro ir por onde ele falou. Aí eu falei, eu não estava falando sobre preferência, eu só estava te mostrando um caminho, porque eu venho aqui todas essas vezes. Fiquei quieta. Aí ele veio, passou aqui no lago. Quando ele passou por um balão que tem ali no Dom Orione, em vez de ele parar no semáforo, ele foi cortar o caminho com o balão que tem. Na hora que eu vi, eu falei, por onde ele está indo? Eu falei, era reto. Ele não me respondeu de novo. Aí eu, pensei que você estivesse subindo, né? Também não respondeu. Aí ele foi e falou comigo depois, você prefere que suba aqui nas escolas da nação? Eu falei, como você preferir? O caminho que você preferir. Eu acredito que ir reto sem entrar nesse monte de caminho é melhor, mas é como você preferir. Então, para ele aquilo ali é super normal. Eu, quando falo de uma forma assertiva, ainda fico pensando, como o outro vai pensar? Isso. E aí dá uma preguiça, né, tudo isso, mas é como você falou, não é comum que a mulher saiba o que quer, que ela diga, não, olha, não dá. Eu já sei que não vai funcionar. Se eu ficar te atendendo dessa forma, cedendo, uma hora isso quebra, não vai funcionar. Vamos terminar isso aqui agora e conversar de outra forma diferente? Mas é um desafio. É exatamente isso que você falou. Nós, mulheres, estamos acostumadas a ceder ao que é esperado para uma mulher, a ceder
ao nosso companheiro, aos nossos relacionamentos. E aí isso tudo vai deixando a gente nesse lugar de vulnerabilidade mesmo, de, nossa, mas eu não fiz nada demais, eu só fui assertiva, eu falei o que era necessário para mim, não fiz nada demais. E a gente sente culpa, vergonha, medo. Então, essa é uma batalha de nós mulheres, e eu defendo isso aqui enquanto professora de autocompaixão feroz, e enquanto mulher mesmo, que a gente precisa se impor, dizer o que a gente necessita, porque apesar de a gente certamente sentir essas coisas, mas isso é importante para nós. Não reprimir a raiva, não reprimir esses sentimentos, falar o que a gente necessita, dizer não para as coisas, isso é fundamental. Eu, até pela formação em desenvolvimento também, eu sempre falei, eu me lembro, acho que foi aos 12 anos de idade, que eu decidi que eu ia falar tudo o que eu queria. Eu nem entendi o que era câncer, e uma mulher linda que eu conheci, lá vizinha, morreu de câncer, o cabelo caiu todo, e minha mãe chegou em casa e falou assim, isso aí, menina, tristeza, calada, calou tanto no casamento dela, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que morreu. Então, para mim, quem não falava, e foi uma crença nuclear estabelecida, que tanto eu falo, se tem uma coisa que eu não vou morrer é de câncer, porque se depender do que eu vou falar o que tiver para falar, porque eu não vou guardar o que eu sinto. É como falar, mas que eu vou falar. Assim como quando eu começo a chorar, ou você está aí triste por algum motivo, a pessoa, para de chorar. Não, eu vou chorar porque eu quero chorar, porque agora eu quero chorar, eu vou travar o que eu vou chorar? Para de gritar, você está com raiva. Grita, só que seja nesse ambiente. Você fica falando para a criança, não chora, não grita. E o que ela faz? Pode gritar, é isso que você quer? É assim que você vai se autorregular? E é da mesma forma, eu tenho um pavor quando alguém vai conversar, ai, não fica assim, não. Fica, deixa a pessoa ficar. A pessoa quer xingar, xinga tudo. Xinga, porque, gente, não dá. Vai guardar onde? E a pior coisa é quando você está nesse lugar e a pessoa fala, calma. Isso é péssimo. Tanto é que no consultório, quando as pacientes chegam pela primeira vez, eu já falo assim, olha, aqui é um espaço seguro para você sentir raiva, para você chorar, para você xingar quem você quiser, aproveite aqui para fazer isso. Porque elas fazendo isso no consultório junto comigo, elas já estão, de alguma forma, treinando fazer isso lá fora. Sim. Por mais difícil que seja, mas ali elas já têm um laboratório, um espaço para treinar isso. Exatamente. E esse feroz é de feroz, o que é de verdade essa autocompaixão feroz para pessoas que não entendem, para um leigo, para uma criança de 8 anos entender? Autocompaixão feroz é você se tornar a sua maior defensora. Essa é a definição que eu gosto de dar sobre autocompaixão feroz. E a gente trabalha com principalmente 3 pilares. Você se motivar com coisas que você deseja fazer, planos, projetos de vida, você se prover do que você necessita, que é você trazer esse olhar para você mesma e perceber o que é necessário para você naquele momento, do que você precisa. E o terceiro pilar é você dar limites. Então é você saber dizer não, agora esse momento não é bom para mim, eu preciso ficar aqui, resolver minhas coisas, dar limites para as pessoas, e tudo isso para você encontrar esse espaço de proteção e de autocuidado por você mesma, para você ser a sua maior defensora. Porque se a gente for esperar que as pessoas façam isso por nós, as pessoas não vão fazer. Então isso tem que começar por nós, mulheres. Nós sermos as nossas maiores defensoras, buscando entender o que a gente precisa, o que nos motiva e quais os limites precisam ser dados para que a gente tenha mais saúde mental. Sim. E tem diferença entre a autocompaixão terna e a autocompaixão feroz? A gente fala que elas são 2 lados da mesma moeda.
autocompaixão terna são práticas e exercícios para aqueles momentos em que você precisa de um autocuidado e de uma introspecção maior. Então, são práticas mais de bondade amorosa, de toque compassivo, que é essa questão assim de você se cuidar, de você ficar mais nesse lugar quietinha e se dando o que você necessita naquele momento. E a autocompaixão feroz, ela é ligada à nossa ação no mundo. Então, como é que eu vou agir no mundo de uma forma a encontrar as coisas que me motivam, a dar limites, a dizer não ao que precisa ser dito não, e a encontrar formas de prover as minhas necessidades. Então, elas atuam num equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu me cuido, na minha introspecção, eu vou para o mundo com esse olhar feroz e focado em mim mesma, nas minhas necessidades. Dentro da formação, ou em algum momento, é explicada essa questão do feroz, de fera, tem um conceito? Eu acho que é mais a questão da tradução mesmo, né? Fierce Ah, self-compassion. Então, eles, no Brasil, a literatura traduziu como autocompaixão feroz. Coragem, se a gente for pensar, é o coração da compaixão, tanto da terna como da feroz. Porque olhar para si mesmo é ter coragem no mundo de hoje. Se dar o que você necessita é um ato corajoso num mundo que prega tanto que as mulheres se invalidem pelas outras pessoas. Então, a ferocidade está além dessa coragem, né? É você agir no mundo. Tem a metáfora que a Christine Neff usa, que é a da mãe ursa. Então, é essa ferocidade da mãe ursa que protege, que vê alguma coisa errada acontecendo e que ela age, que ela não fica parada vendo uma injustiça, alguma coisa errada acontecendo. E quando ela precisa ir lá buscar o alimento ou o que for necessário, ela vai com aquela ferocidade dela. Então, essa metáfora da mamãe ursa, eu acho que ela ilustra bem assim, o que é ser feroz, ser uma mulher feroz. maravilha. Em que momento na vida da mulher ela precisa, né, urgentemente usar essa autocompaixão feroz, na sua percepção? Eu acho que desde sempre. É uma coisa assim que vai, de certa forma, na contramão do que a gente escuta sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser feminina. Tem muito essa questão, assim como a gente falou, né, do papel da mulher ser submissa ao homem, ou ficar em casa, ou aceitar coisas que não deveria aceitar, mas para manter a harmonia, manter a união. Ou eu sinto raiva, mas isso está errado, eu não posso sentir raiva, eu tenho que reprimir e ficar aqui calminha, controlada, gentil. Então, ser feroz é você ir além dessas coisas. É você perceber que você pode sim sentir raiva, que você pode encontrar outras formas de lidar com esse sentimento, que ele vai surgir, ele é válido. E uma mulher pode sim sentir raiva, ela pode sentir tristeza, pode sentir qualquer emoção. E que isso tudo é válido e é honesto. E principalmente a questão dos limites. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para as mulheres e meninas aprenderem. Limites de toque no seu próprio corpo, Sim. limites do que te faz bem, do que te faz mal, que pessoas estão te trazendo benefícios ou mais malefícios, relacionamentos. A gente está vendo essa onda aí de feminicídio, né, que é uma coisa assustadora. E eu penso que tem muito a ver com isso também, assim, das mulheres viverem esse papel social de serem gentis, boazinhas, silenciosas, serem silenciadas e não poderem erguer a sua própria voz, dizer não, denunciar o que acontece com elas. Então, isso é ser uma mulher feroz. Isso é praticar autocompaixão feroz. Então, eu acho que isso é uma coisa que meninas, mulheres
todas nós precisamos, assim, desde cedo. E isso não vai contra uma mulher que tem um papel de mulher e que não é ser feminista, não é não ser submissa, esse papel da submissão que muitas vezes é jogado pedra, ele não é um papel de estar abaixo, né? E a Bíblia mostra isso dessa maneira, só que não quer dizer ser fraca, não ter voz. Ouvindo tudo isso que você trouxe, pode ter certeza que se você estiver buscando uma mulher de autocompaixão feroz, você encontrou uma, mesmo que eu não soubesse esse termo. Eu sempre falo que a compaixão é totalmente diferente da empatia, né? É de verdade você olhar e fazer algo por aquilo. E eu vivenciei, né, violência física, entre outras situações, que graças a Deus me colocaram como essa pessoa que me defende. E durante muito tempo, enquanto a gente chega e consegue ver conceitos de que sim, você tem que se defender, sim, você pode levantar a sua voz, sim, você pode afastar as coisas que você não quer de você e falar o que você deseja, e que isso não vai te colocar como masculina. Porque quando é que isso para? Sempre o homem é o que levanta a voz, sempre é quem oprime, até num olhar. Eu me lembro uma vez que eu bati o carro e o cara saiu numa, sabe, grosseria, e você é isso. Eu falei, peraí, calma. E ele não parava. Aí eu fui em casa, na época, acho que eu liguei para um namorado que eu tinha, que era bem forte e tudo, policial. Ele veio comigo, eu falei, por favor, vamos, né, lá comigo. Foi totalmente diferente a postura. Então, assim, a mulher ela precisa muitas vezes se exaltar para a pessoa parar, que você está ali pedindo. E aí a sociedade nos coloca num lugar muito fácil, que é, olha, a fulana é a louca. Isso. O passivo-agressivo, ele te irrita, ele te machuca até você estourar, porque a gente que entende essa troca sabe o quanto aquilo ali tá só esperando para que o jogo vire. Tá vendo? Olha aí você de novo. Só que a mulher que ela não se prepara, até é preparada, ela vai ouvindo, ela vai ouvindo, ela vai ouvindo, porque na calma e nessa manipulação de ficar repetindo. A mulher está exausta, trabalhando pra caramba, muitas vezes cuidando de filho, passando por situações hormonais que só nós passamos. Hoje, a primeira entrevistada falou sobre o homem não tem osteopenia porque ele não perde os hormônios, e aí um homem de 60 e uma mulher de 60 é totalmente diferente, né? O cansaço, a questão, eu não me fugiu agora se é a progesterona ou o estradiol, mas ela trouxe toda essa explicação. Olha a ciclicidade que a gente vive. Sim. Como é que está esse eixo, né? Mente e corpo e tudo que acontece. Então, é muito bom poder ouvir isso e autorizar. Ser feminina é maravilhoso, estar dentro de um caso, respeitar um ao outro. Toda casa e toda família tem uma dinâmica e que cada uma funcione da maneira que você e o seu cônjuge determinaram. Agora, não poder falar, ser quem é, não quero essa situação aqui e não vai acontecer. Isso já soa agressivo. Exatamente. Eu tenho a formação em análise transacional também, né? E dentro da análise transacional eu fiz uma pesquisa sobre o silenciamento de mulheres vítimas de assédio sexual. E nesse estudo que eu fiz, o perfil dessas mulheres é muito ligado a não ter permissões de falar, não ter permissões de se expressar, não ter permissões de sentir as emoções primárias, porque emoções homens e mulheres todos sentem. Homens e mulheres sentem raiva, homens e mulheres sentem medo, homens e mulheres sentem tristeza, e isso é exatamente isso que a gente precisa normalizar.
E aí, nessa pesquisa, eu trabalhei como a autocompaixão pode ajudar nesse caminho de dar as permissões para que essas mulheres se expressem. Então, é um trabalho assim, muito minucioso que a gente precisa fazer, porque tem que considerar todo esse contexto de relacionamento, sociedade, relacionamentos mais próximos, relacionamentos mais distantes, o próprio relacionamento da mulher consigo mesma, né? Então, é esse trabalho de trazer permissões para essa mulher. Permissões de sentir, permissões de se expressar, e aí vem a autocompaixão feroz e dá essa lapidada essa final. lapidada. Então, E o quanto os homens precisam, a gente está falando do seu atendimento, que é específico para a mulher, mas o homem não é autorizado a chorar. Sim. Então é engolir. Eu me lembro do meu pai olhando para o meu irmão falando assim, você é um homem ou um rato? E não podia chorar. Tem que passar metiolate? Não pode chorar. É assim, dói e cala. Porque isso é a crença formada naquele momento. Né? O homem não chora, então o homem não fica triste, aí ele nem sabe dizer o que ele está sentindo. E aí aquilo tudo sem ter onde colocar, como se regular. Falar não é... Não, fofoca é coisa de mulher. Isso. Né? Graças a Deus que eu falo. Né? E a gente tem que ser muito... Fale num lugar seguro, numa terapia, para uma amiga, ou se melhor do que calar, fala onde quiser, repete onde quiser, e depois eu falo para as minhas pacientes, cuidado com quem você fala, porque ao invés de um problema, você arruma dois, né? E eu tenho esse perfil mais comunicador, e para eu curar, eu preciso realmente falar, eu vou elaborando, né, dessa forma, mas os homens, é muito triste a maneira com que o patriarcado também os coloca. Você vê assim, o patriarcado e toda essa situação é repressiva para homens e mulheres. Sim. Poxa. Isso é uma coisa importante até da gente ressaltar aqui, assim, né? O patriarcado e toda essa situação não é só maléfico para as mulheres, é maléfico para os homens também. Muito. Olha o índice de suicídio. Exatamente. Onde é maior nos homens. Eles não... Tá doente e não fala. Você sabe que o homem ficou doente quando ele não foi para o futebol, assim que os amigos dele ficam sabendo. Eu vou fazer uma cirurgia terça-feira. Eu acho que eu já falei para todo mundo onde eu passei, ora por mim, tá para tudo certo. Porque a gente vai ali se comunicando. Sim. Outra entrevista também, que o cara teve câncer e teve que amputar o pinto porque não foi no urologista. A gente é autorizada a ir para o ginecologista desde sempre, é comum. Então, para os homens, aí, e para você, mulher, que tem acesso a conversar com homens, é ter essa autocompaixão consigo mesmo e com eles, porque... E você sabia, Dani, tem uma coisa que eu defendo, e eu muitas vezes me silencio, por realmente, de fato, não saber certo ou errado, isso não existe, né? Vai estar certo para alguém, mas de verdade, para mim, é o que eu sinto. Posso até melhorar se eu tiver uma outra compreensão. Mas fala-se tanto do feminicídio, a gente sabe que existe, os números estão aí. Agora, será o quanto, assim como eu te falei que o passivo-agressivo, ele vai até onde aquela mulher estoura, e aquela mulher que vai até onde aquela situação não ser mais possível. E tem gente que vai, que busca, que instiga, que procura, devido a situações também vivenciadas, né? E tem casas que, às vezes, a discussão, né, ou a briga, ou dependendo do que acontece, esse homem também se sente totalmente agredido. Ela não vai matar. Isso não, é isso que eu queria contextualizar, de forma que os homens também sofrem violência. Às vezes uma pessoa que não fala ou ouve
inúmeras situações, você não presta. Eu atendo casais que quando você vê, a pessoa falou, não tem homem aqui dentro dessa casa para empurrar isso ou para fazer aquilo, né? E isso são violências que podem tornar, inclusive, aquele masculino incapacitante, né? E é bom que a gente desenvolva essa empatia, pelo menos, ou esse conhecimento, porque senão é sempre a mulher como vítima. Eu não gosto desse lugar. Eu não quero esse lugar. E em nome de Jesus eu não vou ser assassinata. É mais fácil eu matar alguém do que isso acontecer, até porque a gente tem um pouco mais de compreensão e buscar, a mulher tem que buscar a compreensão do que eu me aproximo, do que eu me afasto, por que eu tenho que dizer sim? Uma pessoa que te obriga o tempo todo, que não perdoa, você não pode fazer, você não dá, é tudo sobre, será que esse é o lugar? Tem que haver uma revolução, eu acho que é muito grande. Por isso que eu acho que espaços como esse que a gente tem aqui são muito importantes, porque eu tenho muito essa percepção que quando a gente vai falar sobre esses assuntos, ou as pessoas vão para um lugar de extremo, de falar muito difícil, muito complicado, e isso não chega nas pessoas, ou então de um lugar muito simplista, de uma visão simplista do mundo, assim. Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Nós aqui estamos falando de um assunto importantíssimo e que com certeza vai tocar outras mulheres, outros homens que estão aqui, e isso vai abrindo a percepção, né? Vai trazendo mais consciência sobre isso. E talvez os conceitos não sejam tão formados, e eu peço perdão a quem os tenha com maior elaboração, porque é um sentimento, e como nós não somos autorizadas, estimuladas a estar conversando, né, sobre tudo isso, você vai tendo ali percepções que podem estar sendo limitadas, mas que bom que elas estão começando a acontecer. E que a melhor forma, a melhor maneira, como, né, unir isso de alguma forma, mas autorizar-nos a falar, a poder se defender, a poder não ter um lugar de que... E isso é o tempo todo colocado de forma muito sutil. Nossa! E para que essa mulher desse jeito? Não vai, não serve. Porque é a mulher que fala. A mulher que quer expressar, que está inconformada, que seja o que for. Não. Por isso que, olha como fulana é elegante. Né? E calma. Isso. E tranquila. E pode sim ser assim, porque existem perfis, as pessoas têm perfis diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas têm vivências diferentes. É claro que tudo pode ser modulado. Agora, o quanto a mulher que olha o Congresso. É bonito, os caras lá podem falar e quebrar e acontecer. Se a mulher olha lá, louca, olha lá, fulana. Corta o microfone. Dela. O cara xinga, o Datena pegou uma cadeira e jogou no outro. Ele foi estimulado a fazer aquilo. O outro implicou até de forma estratégica, porque o outro aqui mais fraco, acabou. Se fosse mulher, os vídeos que saem quando há alguma agressão, olha aí, olha que... Gente, e acabar a carreira política total, entendeu? E isso que você falou é muito importante, das mulheres se unirem, das mulheres conversarem entre si, porque acaba que com esse pensamento que a gente tem visto aí, as mulheres sentem muita vergonha e elas vão se retraindo cada vez mais. Nossa, aconteceu isso comigo, eu não vou falar isso para ninguém. Eu vou ficar aqui quietinha, vou me silenciar ainda mais, porque não é possível que eu esteja vivendo isso. Então, eu vou ficar aqui calada. Mas não, a gente não se cura dessa forma. A gente se cura falando, estando em grupo, estando com outras mulheres, debatendo, conversando, falando.
A gente se cura com a voz, falando. E não com o silêncio. Nós não somos um balde de lixo. Exato. Para acumular. Eu me lembro quando eu me divorciei, e graças a Deus, hoje eu posso dizer, não sei totalmente, porque eu sou uma outra pessoa, né? Então, e a gente nunca volta a ser como era, e graças a Deus também, mas muito curada. E eu me lembro quando eu saí, que inúmeras coisas ruins aconteceram, e a minha vontade era gritar. Eu até falei, vou fazer um programa, chamar todas essas, porque, gente, tem que falar. Eu acho um absurdo se você foi ali e comprou essa pulseira, saiu a cor, saiu tudo, aí eu te falo, nossa, que bonito. Se você falar, nossa, Carol, que bonito. Não compra lá, minha irmã. Não gostei e descasca, não é de boa qualidade. Isso. Então, se toda mulher falasse, ó, esse daí traiu, esse daí é sem vergonha, esse daí mente, pega o dinheiro ali emprestado, faz isso ou faz aquilo, não, porque não pode expor. Uma das piores raivas que eu tive de umas situações vividas não foi da pessoa que cometeu, foi da mulher que me conhecia, que convivia comigo. Ela podia ter falado. Sim. Ela podia ter falado. E quem ganha quando nós, mulheres, somos a primeira a ficar falando mal da Virgínia? Aí briga, vai falar mal da Paola, que tá... Você vai olhar os comentários, é mulher reclamando, falando mal de mulher. Então, eu tinha um chefe, Deus me perdoe, mas ele falava, mulher é um bicho tão ruim que sangra todo mês, não morre nunca, mas tem hora que a gente olha e fala assim, ó, desgrama dessa. Porque como é que a gente gasta o tempo para ficar detonando a outra? Vê se os caras falam disso. Exato. Não fala nem que o jogador de futebol é feio. Não! E aí, por que acontece isso? Nós precisamos ter uma consciência diferente. E mulheres unidas não quer dizer mulher contra homem, não. É só Exato. Mulheres unidas, que se respeitam, que se valorizam e que juntas podem melhorar, se compreender. Agora, se parte da gente... Quem mais? É uma competição, né? Não confiam uma nas outras. Exato. Não pode confiar em fulano. Eu, graças a Deus, confio em mim e eu vou buscar confiar em outra pessoa, claro que com mais maturidade, porque ingenuidade não cabe em lugar nenhum, porque senão a gente não se abre, a vida se fecha e você fica aí magoada, e saibam, magoada, água, é água ruim mesmo. Precisamos e merecemos. Exatamente, exatamente. E esse tema veio muito a calhar. Muito feliz, Dani, de você estar aqui. Você atende mulheres no Brasil e no mundo. O que está por trás, na sua percepção, desse esgotamento feminino? Eu acho que é bem isso que a gente conversou aqui, desse lugar que a mulher ocupa de sobrecarga, de aguentar o mundo nas costas, de ter que aguentar tudo sozinha, de muitas vezes não ter com quem dividir os seus problemas, as suas questões, as suas situações. E eu acho que vem principalmente desse lugar do silêncio. De não haver, né? Eu acho que vem principalmente do lugar do silêncio, de não ter espaços para falar, para se expressar, porque eu tenho percebido que a gente está numa sociedade cada vez mais individualista, especialmente as mulheres. Muito isolamento e muito desses sentimentos de vergonha acabam colocando a mulher mais nesse lugar de isolamento, de silêncio. E aí, nossa, será que eu posso falar isso? Será que é adequado eu falar isso? Não, não vou falar não, eu vou tentar aqui resolver sozinha. E aí vai se sobrecarregando cada vez mais. Enquanto falar cura, estar com outras pessoas cura, poder se expressar, poder sentir o que sente cura. Então eu acho que é muito uma sobrecarga do silêncio. Sim, e você foi muito assertiva nisso, me trouxe de novo a sentimentos vividos. Eu me afastei de muitas amigas, porque você vai para esse lugar de vergonha. E aí
e você, né, se revolta ali, principalmente se foi uma história que houve, que você se sentiu envergonhada porque houve traição, ou seja o que for, então você se afasta. E você não quer mais voltar para aquele grupo porque você está o homem não está nem aí, ele ainda está e sai bem na fita, e todo mundo conversa, aquilo se naturaliza, e a mulher está ali ainda naquele tempo. E aí você vai se afastando. Eu tinha um grupo de amigas enorme, mas foi importante para mim, hoje estou feliz com isso, eu vou operar, fiquei lembrando, gente, quem vai ficar comigo? Se fosse antes, eu tinha pelo menos assim, porque com o tempo também vai reduzindo as amizades, muitas pessoas, e aí a gente pensa, não, mas fulano está casado, fulano não pode, tem um filho, tem isso. Gente, a gente não se sente mais à vontade de pedir as coisas umas para as outras. Exato. Tudo que, sendo que eu me lembro antes, é assim, me empresta tal coisa, vou aí, e a roupa, cuida do meu filho, você fica, quem que tem coragem hoje de pedir? Eu me lembro tão bem disso, de fulano, vou deixar meu filho, agora eu tenho que organizar, nada é mais facilitado, a mulher dava o filho para outra amamentar porque ela não tinha tanto leite hoje em dia. Exatamente. É muito sofrimento em silêncio. Muito. E dentro da autocompaixão, a gente fala muito sobre a humanidade compartilhada, que é a gente perceber que, assim como eu, outras pessoas sofrem. E essa percepção da humanidade compartilhada é algo que pode resgatar isso, de você não se isolar porque você acha, nossa, só eu que estou sofrendo isso aqui, então eu não vou falar para ninguém. Mas quando você começa a se abrir, e principalmente em grupos assim, de mulheres, grupos de terapia, né? Você começa a ouvir as histórias das outras pessoas e você vê, nossa, mas ela está passando pela mesma coisa que eu. E aí você fala assim, eu também estou passando por isso. E aí daquilo vai surgindo até uma relação de amizade, de apoio, de construção coletiva ali, mútua. Identificação, né? Identificação, E aí, a partir dessa percepção de humanidade compartilhada, de você perceber que todo mundo está sofrendo, seja por um motivo ou por outro, a gente pode ter mais bondade com a gente mesmo. Então, a gente pode lidar melhor com esse sentimento de vergonha, de isolamento, de culpa, porque você começa a perceber, nossa, isso não é só comigo. Então, por isso que eu sempre falo assim, nossa voz é nosso poder. Sim. Então, falar, se expressar, estar com outras mulheres, estar com pessoas que você confia, nossa, isso é curativo. Sim, 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 sim. Por que você acredita que tantas mulheres cuidam tanto dos outros e sentem vergonha de cuidar de si mesma? Mãe faz isso, que é uma beleza, né? Eu já vi em consultórios ou alguém falando, não, deixa que a minha filha faz esse procedimento. Uma menina, adolescente, às vezes a mãe ali de 40, 50, então ela vai cuidando de todo mundo, mas ter a coragem de falar, não, mas eu não posso fazer isso, meu filho que está lá em casa. Gente, o quanto você trabalhou, o quanto você fez, e ele faça isso por você, que ele vai ver alguém feliz e ele vai trilhar esse caminho. Mas é desafiador fazer isso. Você não é mãe ainda, né? Não. É desse jeitinho que mãe faz. Tira da boca para dar pro filho. Esse, inclusive, é um dos grandes mitos da autocompaixão. De, não, eu vou ser autocompassiva comigo, então eu vou ser egoísta com as outras pessoas. Pelo contrário, as pesquisas todas mostram que quando você é mais autocompassiva e se cuida mais, você acaba cuidando melhor das outras pessoas. Porque tudo começa no seu autocuidado, no cuidar de si, fazer um exercício físico, fazer uma consulta médica, ver se está tudo bem com você, para você poder cuidar melhor das outras pessoas. Mas eu acho que socialmente, culturalmente, existe muito esse papel da mulher como cuidadora, a mulher que assume tudo para si. Só a gente vê assim, essas profissões de cuidador, 90% são mulheres, né? Então, uma coisa assim muito arraigada assim na nossa cultura, e que por isso que eu falo que autocompaixão, mindfulness são revolucionários, porque
você começa a ver outras formas de lidar com a realidade, com o sofrimento e com as coisas, além do que é imposto para uma mulher Sim. na sociedade. É difícil, é um trabalho que exige paciência, constância, mas eu acredito que essa mudança é possível. E o que é essencial para começar a sair desse ciclo? Eu acho que a primeira coisa é se permitir falar, se permitir sentir, se permitir sentir raiva, culpa, vergonha, e não querer controlar esses sentimentos, esses pensamentos. É você entender, nossa, eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo raiva, e como é que eu vou lidar com isso? Não reprimir, deixar que isso possa existir, que isso possa ser expressado de alguma forma, e que você, se ficar difícil de lidar com essas coisas, busque até uma ajuda profissional para poder encontrar melhores formas de lidar com o sofrimento. Dani, qual foi a maior transformação que você vivenciou numa paciente? Claro, salvando aí, né, a identidade, ou de mais de uma, que eu imagino que sejam de várias, mas que você falou assim, caramba, utilizando isso, houve essa mudança de vida. São muitas histórias. Eu pensei aqui, eu tenho atendido muitas demandas de imagem corporal. Tem chegado muito na clínica, mulheres com questões com o corpo, como lidar com isso, né? E o trabalho da autocompaixão, ele é muito bom para esse tipo de demanda. E eu lembro, assim, de uma paciente em específico que ela chegou assim, ela chorava muito, falava que era feia, que se achava gorda, que ninguém gostava dela por conta disso. E aí a gente foi trabalhando a questão dos relacionamentos, do que ela precisava, de como ela poderia se olhar de uma outra forma, mais autocompassiva. E, assim, ao longo de vários meses, ela foi, assim, se realmente transformando a forma dela olhar para ela mesma. E de uma forma que o olhar dos outros começou a importar menos. Então, foi, assim, muito interessante de ver isso, de uma pessoa que o olhar dela começou a valer mais. Do que o do outro, uau. Isso. Legal. Muito bom. E onde é que a Dani quer se ver daqui 5 anos? Tem planos, tem mudanças? Tem alguma coisa já clara e em vista? Eu espero poder fazer mais turmas do MSC, o Mindful Self-Compassion, mais turmas do Fierce Self-Compassion, Autocompaixão Feroz, continuar dando as aulas de terapia focada na compaixão, continuar ampliando minha clínica também com as minhas pacientes, continuar estudando, que eu amo, a gente não pode parar, né? E espero que eu também possa ser cada vez mais autocompassiva comigo mesma, porque eu estudei tudo isso, vivi tudo isso, mas eu tenho que praticar todos os dias também, porque a vida é dinâmica, né? Então, acontece alguma coisa, você fica mais para baixo, mas fala, opa, do que eu preciso agora? Que essa é a pergunta da compaixão, do que eu preciso agora? Então, eu sempre tento lembrar disso, trabalhar isso com os pacientes. Então, eu acho que é viver uma vida cada vez mais alinhada com o que eu preciso, momento a momento. Sim, faz todo sentido. Sem falar que dá uma baixada boa na ansiedade, né? Muito. Na ponta da língua, vamos? Vamos lá. Respostas rápidas, uma palavra ou uma frase, ok? Um mito sobre a autocompaixão que te irrita. Que autocompaixão é passar pano para você mesma. Uma prática simples que muda o dia de qualquer mulher. O toque compassivo. Você encontrar um local que te dá apoio, fazer uma respiração. Um erro comum que leva ao burnout. Silenciar. Uma frase que você repete para suas pacientes. Do que você precisa agora.
o que você quer que sintam quando ouvem Daniela Pires? Eu quero que as pessoas sintam esse desejo de ver a realidade como ela é e encontrar formas mais saudáveis de estar no mundo, de ser mais feroz, de poder se expressar e que as pessoas percebam que a nossa voz é o nosso poder. É isso. A Casa das Pontes, né? A tagline dela é Conectando Propósitos, né? E eu falo que nós escolhemos ser pontes e não muros. E aqui, nossa voz é o nosso poder, é o que a gente fala. A gente dá voz a tantas pessoas e cada vez mais são mais pessoas. Antes começou com 10 profissionais que gravaram cursos e eu falava, gente, a gente está um pouquinho em cada coisa, né, dessas. E agora, né, 100, 200 pessoas tiveram voz através do Consultório Aberto, do Páginas Amarelas e de tantos outros podcasts que tem aqui de outras pessoas. E que as pessoas possam perceber realmente a força da nossa voz. E entender que é para além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. A gente não sabe quem a gente pode impactar com uma palavra, para o bem ou para o mal. Você cura com a sua voz e você machuca e é cruel também com a sua voz. Então é muito importante que de verdade a gente entenda a força que ela tem, porque é muito forte, e que você distribua essa voz que aqui acontece, porque ela começa a ser sua. Porque quando você compartilha algo positivo, né, que vai dar voz a outras pessoas, isso também vem de você. E que essa nossa corrente do bem possa acontecer nessa entrevista e em tantas outras, e que eu tenho certeza que esse é o propósito, né, claro, não só do programa, mas do que Deus quer fazer conosco aqui, porque a comunicação é uma das montanhas, é um dos pilares que vai mudar a nossa realidade. Sim. E é falando. E é sobre a nossa voz. Obrigada, foi uma delícia. Porque hoje eu até conversei mais, porque normalmente eu fico só aqui perguntando, mas eu sempre falo, mas hoje foi muito gostoso. Obrigada por esse espaço que você gera. O seu olhar traz essa calma e gera o espaço para que a gente fale. E eu tive uma clareza e vou te falar, e uma cura aqui hoje te ouvindo, porque quando você traz essa, é permitido falar, é permitido ser você. Não é porque todo mundo não faz isso que eu, que desde sempre falo, me posiciono e eu não aceito, eu não vou aceitar. E aí você ouve um monte de crítica e talvez você comece a ir para o lugar de culpa e pensar que, mas está errado? Não está. Foi maravilhoso, viu? Seja sempre muito bem-vinda. E a porta do meu consultório, que se torna de todos nós, está sempre aberta para você e para profissionais que você conheça, que tenha tamanha responsabilidade e amor pelo próximo. Espero que você tenha gostado, assim como eu. E como sempre, a gente deixa aqui na descrição onde encontrar a Dani, todas as formações da Dani. Fale com ela nas redes sociais e se torne feroz para você, no cuidar de você, no ter coragem de defender você, porque se a gente não fizer, vai ter ninguém que faça. E até o próximo Consultório Aberto.